O tema nesta manhã é soberba. Faço leitura do Salmo 19, verso 12 em diante. Quem pode entender os próprios erros? Uma pergunta que Davi faz. Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Nós sabemos pela palavra de Deus que a queda de Lúcifer, um anjo de luz, foi por causa da soberba. Ele quis ser igual a Deus. E essa mesma estratégia foi utilizada por ele para causar a queda de Adão e Eva. Satanás, ele seduziu Eva, mostrando que ela e seu marido poderiam ser iguais a Deus. Então a soberba passou a fazer parte da natureza humana. As pessoas se acharem como se fossem deuses. E muitos têm esse pressentimento. Nós vemos certos exércitos, como o exército romano, lutava porque achava que o seu César era um deus. Vemos isso acontecendo também com o exército japonês, que achavam que o seu imperador era um deus, portanto, a vitória estava garantida. Esse sentimento, o grande homem de Deus, Davi, que um homem segundo o coração de Deus, ele pedia, ele orava, ele buscava. Também da soberba, guarda o teu servo. Se Davi, que foi um homem muito usado por Deus, fazia essa oração, quanto mais nós temos que reconhecer a nossa fragilidade e a nossa dependência para com Deus. Então Davi, neste final do Salmo 19, ele faz alguns pedidos para com Deus. Ele diz: expurga-me tu dos que me são ocultos. Desejos que toda pessoa que é justificada através da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo deve buscar. Expurga-me dos meus erros ocultos. Guarda-me da soberba, que o pecado não me domine. É o que ele diz aqui no verso 13. Que as minhas palavras sejam agradáveis a Deus. Ele diz no verso 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca. E depois ele pede
que a meditação do meu coração seja agradável a Deus. Então eram pedidos que ele fazia e que ele sentia que isso poderia afastá-lo da comunhão de Deus. Mas queremos meditar um pouco mais sobre a questão da soberba. Também da soberba guarda o teu servo. O que são os pecados da soberba? Esses pecados são uma rebeldia que é voluntária e deliberada, não é algo inconsciente, não é algo que foi feito na ignorância, por exemplo, do desconhecimento, mas é algo que nós podemos conhecer mediante a palavra de Deus e mesmo assim irmos contra a palavra de Deus, contra a iluminação que a palavra de Deus nos mostra, contra a revelação que a palavra de Deus ela deixa para nós, e nós entramos num período que pode ser um período de trevas, porque o nosso coração é enganoso. Achamos que estamos na luz, mas estamos adentrando num território negro, perigoso, e essa rebeldia voluntária e deliberada, ela vai como que calcificando a nossa consciência. A nossa consciência, ela já não nos acusa, essa consciência vai como que se tornando insensível. Há uma insensibilidade espiritual, como se fosse uma anestesia. Isso é muito perigoso. E quem entra por esse caminho, por pecados de rebeldia, e nós encontramos, falando sobre rebeldia, o pecado de rebeldia em Samuel, nós vemos quando Saul desobedeceu à voz de Deus e ofereceu sacrifícios que não eram agradáveis a Deus, o profeta Samuel disse que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, algo abominável a Deus. E há, como consequência, um endurecimento por causa do engano do pecado. Nós encontramos uma referência que está em Hebreus, capítulo 3, verso 13, que diz: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aqui nós vemos que nós devemos nos exortar uns aos outros todos os dias, é a recomendação do autor aos Hebreus. Por quê? Porque pode acontecer da pessoa ela endurecer o seu coração pelo engano do pecado. Pecados de soberba, eles foram condenados à morte. Isso nós encontramos no Antigo Testamento, quando a pessoa ela praticava esse ato de rebeldia voluntária e deliberada. Nós encontramos em Números,
capítulo 15, no seu verso 30, diz assim: mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, mão levantada, soberba, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Esses eram pecados propositais, conscientes, pecados abertamente em desafio à lei que Deus tinha dado para o povo. Então nós precisamos tomar muito cuidado nessa exortação que a palavra de Deus nos diz. Podemos ainda citar um texto no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 29, verso 19 e 20, que diz assim: e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará seu nome de debaixo do céu. Eram advertências a todas as maldições por desobediência à aliança que o Senhor tinha dado para o povo de Israel. E no Novo Testamento nós encontramos o apóstolo Paulo tratando sobre esse assunto em Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21, ele diz: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Perguntas que o apóstolo Paulo faz, e toda pergunta ela tem uma resposta. E a resposta está conosco, nós que estamos meditando na palavra de Deus, e aqui é bem claro, falando sobre a soberania de Deus, que essa vontade de Deus é a melhor que nós podemos ter para as nossas vidas. Podemos ler ainda em Romanos capítulo 11, verso 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Essa é a realidade de todos nós, uma realidade em que, devido à natureza humana, uma natureza soberba, desobedecemos à vontade de Deus por rebeldia voluntária ou rebeldia deliberada, e assim nós não cumprimos com os desejos de Deus para as nossas vidas. E isso acarreta um afastamento de Deus das pessoas que assim praticam.
Portanto, devemos orar como o salmista, que sentia essa necessidade, ele que conhecia bem a sua natureza humana. E a Bíblia fala de ais que são proferidos contra tais pecados. Nós podemos ver no livro de Isaías, capítulo 5, verso 18, diz assim: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Falando desses ai que são proferidos contra tais pecados, e isso é muito repetitivo na palavra de Deus e exige de nós um cuidado todo especial para que não entramos por este caminho. Isso se repete em Isaías, no capítulo 29, a partir dos verso 15, diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor,
e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Então, pecados de soberba, podemos citar, como já dissemos, de Lúcifer. A Bíblia fala, Isaías 14, Ezequiel 28. Podemos citar pecados de soberba de Faraó, de Moisés, de Israel, dos sírios, dos governantes de Judá, de Saul, do rico louco. Alma, come, farta-se. E aí o Senhor Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? O que vai valer a tua soberba? Pecados que os homens se acham os tais, como aquele outro exemplo, o fariseu, quando existia, Jesus contou sobre o publicano e o fariseu. O publicano batia no peito e dizia, pedia misericórdia, pedia para que Deus o perdoasse. E o fariseu, vendo aquela atitude, dizia: ó Deus, eu não sou como esse homem. Eu dou esmola, eu guardo o sábado, eu faço isso, faço aquilo. E o Senhor Jesus, contando essa parábola, que está em Lucas capítulo 18, ele perguntou qual dos dois foi justificado, qual dos dois ofereceu um verdadeiro sacrifício a Deus. Assim, nós temos que pedir, como o salmista pediu nesse Salmo 19. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhore de mim, para que ela não tome conta de mim. Então, se acontecer isso, eu serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. E aí o salmista completa: sejam agradáveis as palavras da minha boca, e é isso que Deus quer. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando estamos oferecendo um culto a Deus, quando comparecemos na casa de Deus, nós estamos oferecendo um culto racional a Deus, e a nossa presença, quando abrimos a boca para cantar, para falar, para orar, as nossas palavras sejam agradáveis a Deus, e a meditação do meu coração perante a tua face. É o que fazemos hoje, no início desse dia, procurando meditar, como Deus disse para Josué: medita dia e noite nesta palavra, para que realmente o Senhor seja a rocha e o nosso libertador. Que Deus te abençoe e que guarde a sua vida da soberba. Amém.